Olá, aluno do sexto ano, tudo bem? Sou eu, professora Cíntia. Estou aqui para mais uma aula de artes, tá? O tema ainda continua sendo arte e grafite, tá? Mas antes da gente começar a aula de hoje, eu vou fazer a revisão da aula passada, tá certo? A aula passada eu passei 2 trabalhinhos, né? Uma da página 32 e o outro da página 39. Teve algumas pessoas que fizeram bem tranquilos os trabalhos, mas teve outros que tiveram algumas dúvidas, né? Teve respostas que não ficaram muito boas. Então, assim, eu vou fazer a correção para ninguém se perder, tá? Da página 39 teve muita dúvida, não entendeu de fato que relação era essa, né, entre aquela obra ali, falando do Basquiat, né, com as obras que nós vimos, que no caso ali foi as obras do Banks. O iniciozinho desse tema arte e grafite, ele começa falando sobre o Banks, né? O artista anônimo, né, que produz o grafite, tá certo? Então, primeira correção é da página 32. Vamos lá. Página 32, a número 1. Observe a imagem acima e depois comente com o professor o que retrata, né? O que retrata, o que desenha, o que está desenhado nessa obra. Então, a gente vai lá ver, ó, vamos olhar bem de pertinho, vou colocar bem pertinho para vocês poderem ver, né? Então, o que ela retrata? É uma pessoa, né, pintando, né, por cima da arte rupestre, uma pessoa pintando por cima da arte rupestre, tá certo? Então, a número 1 é isso que ela retrata, é isso que o Banksy desenhou, tá bom? A número 2 é quem seria essa pessoa aí nesse grafite. Aí alguns colocaram pintor, trabalhador, uma pessoa que trabalha com limpeza, né? Então, a número 2 é um trabalhador, tá bom? A número 3, você considera que há crítica nessa obra? Em caso afirmativo, qual é a crítica que se encontra, qual é a crítica que ela tenta expressar, né? Qual é a crítica que se encontra nessa obra? Então, vamos lá. Existe crítica? Sim, existe crítica. O que ela está querendo criticar? Então, vamos lá. Ela está querendo criticar que, na verdade, esse pintor, esse trabalhador, ele não está nem se importando em apagar, né, anos de história, tá? E essa obra, ela foi feita em 2008, né, pelo Banksy. Ela foi feita em 2008 pelo Banksy nas ruas de Londres, né, uma das ruas de Londres. E isso aconteceu aqui, né, com o nosso país, né? As pessoas da emissora da Record estavam produzindo uma novela, né? E aí eles foram num lugar e quando chegou lá, vamos arrumar aqui, né, o lugar para a gente poder fazer as gravações da novela. Chegando lá no lugar, tinha uma pintura rupestre. Eles passaram tinta por cima da pintura rupestre. O que aconteceu? A emissora recebeu, né, uma multa milionária, né, pelo fato de passar tinta por cima, né, de um patrimônio histórico, né? Então, na verdade, é um crime. Quando você faz isso, né, você está escondendo a história, né, de outras pessoas, né? Ali tem tem todo um contexto, né? É aquilo que eu falei para vocês, existe toda uma importância diante de um fato histórico. Por que preservar isso? Né? Faz parte da minha história, faz parte da minha identidade. Então tem toda essa relação, tá? Então, na verdade, é um crime, né? Então, assim, você considera que há crítica nessa obra, na número 3? Sim, né? E qual é a crítica? Que ele tá ali apagando anos de história, tá? Se você pudesse dar um título a essa obra, qual seria? Esse daí é uma questão pessoal.
vocês escolhem. Teve gente que colocou, né? Teve gente que eu falei para melhorar o título que poderia dar à obra, tá certo? Todos fizeram, né? Foi tudo bem. Na página 39, a gente tá falando um pouquinho do Basquiat, né? Basquiat, que também foi um artista contemporâneo, ele não tá mais com a gente, né? E aí mostra, na verdade, assim, tá falando aqui, né, que ele representava personagens urbanos, né, em rabiscos, escritas indecifráveis, tudo mais, né? Por volta de 1980. Então, aí está pedindo assim, observe a pintura de Basquiat reproduzida na página, né, e responda qual é a relação dessa obra com as criações que a gente viu, né? Qual é a relação? O que parece? Aí falaram para mim assim, professora, ela é muralista. Tá, sim, ela é muralista. Mas, assim, às vezes ela é muralista, mas não tem relação nenhuma, né? E aí a gente percebe na página 34, né, que o Banksy, ele faz o quê? Ele faz uma homenagem a Basquiat nessa pintura aqui, ó, tá vendo? Então, a relação é justamente essa. Na página 34, essa é a resposta. Na página 34, Banksy faz uma homenagem ao artista, né, reproduzindo uma das suas obras, né? É como se ela tivesse chegado em Londres e os policiais recebem, né, a obra do Basquiat, tá certo? Então, essa é a resposta, essa é a relação, tá certo? Muitos colocaram muitas coisas. Professora, se eu colocasse só muralista. Se colocasse só muralista, ela ia estar incompleta. Tá errado? Não, não tá errado, mas ela precisa ser mais completa, né? Que relação do Banksy com Basquiat que tem ali? Então, ele fez uma homenagem, tá? Na obra, em 2017, né? Colocando ali, né? A chegada do cachorro e do menino, né, em Londres, tá certo? Então, tá bom. Bom, então, fechando isso, essa foi a nossa correção da aula passada, tá? Bom, a aula de hoje, a gente vai falar sobre a arte do grafite no Brasil, tá? A arte do grafite no Brasil, ela chegou por volta de 1970, né? Já utilizava da técnica do stencil, e aí tem algumas pessoas, né, que foram precursores, né? São pessoas que foram as primeiras a utilizar da técnica, né? Que aí tá falando até do Alex. Deixa eu só ver aqui o nome dele, que o nome dele é um nome, né? É Alex Valauri. Alex Valauri, né? E o Alex, ele foi nascido na Etiópia e ele chegou aqui no Brasil em 1965. E aí, a partir da década de 70, ele começou a utilizar desse tipo de arte, né, em espaços públicos em São Paulo, né? E aí, o que acontece? Ele teve contato com vários artistas dos quais a gente já viu, que foi o Kate, que eu deixei o site dele na aula passada para vocês na plataforma, o Basquiat, né, que vocês viram nas páginas anteriores, né? E aí ele foi muito importante, né, para esse grafite brasileiro, tá? Tanto que quando ele faleceu, em 27 de março, na verdade, foi o dia que foi escolhido, né? O dia do grafite nacional foi o dia do falecimento do Alex, tá? A gente vê também aqui, falando sobre Celso Gittari, tá? Também é um artista brasileiro, né? Ele é formado em artista plástica, educação artística, e ele acaba se apaixonando pela arte do grafite, né? Falando como essa arte do grafite ela é uma arte direta, né? Ela é uma arte urbana, assim, ela é uma arte que abrange, que acolhe, que critica, assim, mas que ela tá acessível a todos, tá? Então, agora eu vou dar uma lida aqui, o que eu coloquei no quadro para vocês, para a gente poder
falar um pouquinho da nossa aula, tá? Então, vamos lá. Espero que dê para todo mundo ver. O que eu sei que tá uma marca aqui, ó, né, da luz, mas aí eu vou ler para vocês, pra gente não se perder, tá bom? Então, vamos lá, tá? Arte, sexto ano, continuação do tema 3, né? Arte do grafite. O subtítulo é esse grafite no Brasil, né? E aí eu coloquei, o grafite é uma arte urbana contemporânea, né? Aqui em cima eu escrevi alguns nomes dos quais foram importantes para esse grafite, né? No Brasil temos grandes nomes no grafite, são eles o Alex, né? Aquele que eu acabei de falar, né? Que foi muito importante, que a data do falecimento dele é o Dia Nacional do Grafite, 27 de março, né? O Celso, né? A Mag Magrela, a Eveline Sim, a Tainá Lima e outros. Então a gente percebe que esse grafite no Brasil, né, também tem um olhar feminino, né? A gente vê isso justamente na página 42, no texto Mulheres e Arte de Rua. Mulheres e Artes de Rua, tá? E aí a gente vai começar a refletir, né, desse lugar da mulher, do dilema dentro dessa sociedade contemporânea, né? A mulher que está ali dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando do marido, trabalhando e sendo uma artista, né, também na questão do grafite. Então, a gente percebe aí toda essa relação, né, nessa parte, né? São obras, a gente consegue perceber que são obras bem coloridas, né, um traço bem bacana. Esse daqui, ó, já possui já um grafismo, né, que são esses desenhos, né, mais simplificados, um tanto indígenas, né? A gente já consegue perceber aí uma outra relação, tá? E aí a gente vai fazer 2 exercícios nessa aula. Um vai ser compreender um texto, a arte que veio da rua, tá? Aí vai falar um pouquinho sobre o Kate, né? Que é aquele que eu deixei para vocês o site na aula passada. Vai estar falando um pouquinho sobre ele, sobre a história dele e tudo mais. E o finalzinho é esse aqui para organizar o pensamento, tá? A organização de pensamento, de conhecimento, desculpa, organizar conhecimento, é importante todo mundo fazer, tá? Por quê? Porque ali vai estar todos os temas, os 3 temas trabalhados nessa unidade, tá? Da unidade 1 do nosso livro. Então, é importante o aluno fazer, né? Se tiver que voltar em algum ponto do livro para poder relembrar o que foi tratado, volte, tá? A gente vai fazer a correção, eu pretendo fazer a correção na aula de hoje, tá? Não precisa fazer correndo. Tendo qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo chat, tá? Estou aqui para poder ajudá-los, tá bom? Então, um beijo grande, tá? Espero que vocês se cuidem, espero que todos estejam com saúde, tá bom? Um beijinho, tá? E até a próxima semana. Beijo, tchau!